Escritos de São Francisco de Assis. Segunda parte. Fragmentos de Hugo de Digne. Por isso, dizia o santo desta maneira, na regra ainda não bulada: cuidem os irmãos e os ministros dos irmãos, para não se intrometerem de maneira alguma nos negócios do candidato. E, embora sejam chamados de hipócritas, não cessem de fazer o bem. Em outros tempos, no entanto, de acordo com este modo de vida, não sejam obrigados a jejuar, a não ser na sexta-feira. Recordem-se, os ministros, de que lhes foi confiado o cuidado das almas dos irmãos, das quais terão que prestar contas no dia do juízo. Mateus 12:36. Diante do Senhor Jesus Cristo, se algum se tiver perdido por culpa sua e mau exemplo. Assim dizia o santo na regra original: cuidem todos os irmãos, tanto os ministros como os demais, para não se perturbarem ou se irarem por causa do pecado ou do mau exemplo do outro. Porque o demônio quer corromper a muitos por causa do pecado de um só. Mas ajudem espiritualmente, como melhor puderem, aquele que pecou, porque não são os sãos que precisam de médico, mas os enfermos. Mateus 9:12 e Marcos 2:17. Segundo aquela palavra do Senhor que também São Francisco dizia aos irmãos: os príncipes das nações as dominam, e os que são os maiores exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Mateus 20, 25 e 26. Assim, o santo os exortava na regra antes da bula. Através da caridade do Espírito, sirvam e obedeçam uns aos outros. Gálatas 5:13. De boa vontade. Esta é a verdadeira e segura obediência de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, assim se dizia na regra anterior,
Os irmãos, em qualquer lugar em que estiverem, se não puderem observar espiritualmente a nossa vida, exponham-no ao seu ministro. O ministro, no entanto, procure de tal modo atendê-los como ele próprio gostaria que lhe fosse feito em caso semelhante. Em qualquer lugar que estiverem os irmãos, todos os irmãos, em quaisquer lugares em que estiverem em casa de outros, não sejam nem tesoureiros, nem despenseiros, nem tenham cargo de direção nas casas daqueles a quem servem, nem aceitem algum ofício que provoque escândalo ou que cause dano à sua alma, mas sejam os menores e submissos a todos que estão nas mesmas casas. Os irmãos que sabem trabalhar, trabalhem e exerçam a arte que conhecem, se não for contra a salvação da alma. Cada um permaneça naquela arte e ofício em que estava quando foi chamado, segundo a disposição do ministro. Os servos de Deus devem sempre persistir na oração ou em alguma boa obra. Cuidem os irmãos para não se apropriar de qualquer lugar ou coisa, nem os reivindicar de ninguém. Onde quer que estejam e em qualquer lugar em que se encontrarem, devem os irmãos cuidar uns dos outros, espiritual e diligentemente, e honrar uns aos outros sem murmuração. Primeira carta de Pedro 4:9. E cuidem para não se mostrar exteriormente tristes e sombriamente hipócritas, mas mostrem-se alegres no Senhor, sorridentes, agradáveis, convenientemente simpáticos. A respeito de dinheiro achado, se acharmos dinheiro, não nos preocupemos com ele, mais do que com o pó que calcamos com os pés. Francisco permitia que os irmãos pedissem esmola para os leprosos em grande necessidade, mas de tal modo que se precavessem muito contra o dinheiro. E conquanto amasse os piedosos lugares em que os irmãos moravam ou se hospedavam, no entanto não permitia que pedissem ou que mandassem pedir dinheiro para qualquer lugar, ou que andassem com os que o pediam.
quando for necessário, vão os irmãos pedir esmola. E não se envergonhem e se recordem que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo e onipotente, expôs sua face como pedra duríssima e não se envergonhou. E ele foi pobre e hóspede e viveu de esmolas, ele e seus discípulos. E quando os homens lhes causarem vergonha e não lhes quiserem dar esmola, rendam por isso graças a Deus, porque pela vergonha receberão grande honra diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. E saibam que a vergonha é imputada não aos que a sofrem, mas aos que a causam, e que a esmola é a herança e direito que se deve aos pobres, a qual nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para nós. E os irmãos que trabalham para adquiri-la terão grande recompensa e fazem lucrá-la e adquiri-la os que dão esmolas, porque tudo que os homens deixam no mundo perecerá, mas a partir da caridade das esmolas que fizeram, terão o prêmio na parte do Senhor. Com confiança, um manifeste ao outro a sua necessidade, para que lhe encontre e sirva as coisas necessárias. Na regra antes da bula, o santo assim admoestava: peço ao irmão enfermo que, rendendo por tudo graças ao Criador, da maneira como o Senhor o quer, assim deseje estar, são ou enfermo. Rogo a todos os meus irmãos que nas enfermidades não se irem, nem se perturbem contra Deus ou contra os irmãos, nem exijam remédios muito insistentemente, nem desejem muito libertar a carne, que depressa morrerá e que é inimiga da alma. Considere uma violação chamar o irmão de imbecil ou de louco, a maneira de insulto. O Evangelho ensina a não porfiar, a não pedir de volta, a não resistir ao mal. A regra antes da bula exprimia todas estas coisas especificamente, mas agora compreende tudo em termos concisos e gerais. O santo dizia na primeira regra, apresentando o duplo modo de conviver entre os que não creem,
que os irmãos podem de dois modos conviver espiritualmente entre eles. Um modo é que não litiguem, nem porfiem, mas sejam submissos a toda criatura humana por amor de Deus. 1 de Pedro 2,13. E confessem que são cristãos. Outro modo é que, quando virem que agrada a Deus, anunciem a palavra de Deus, para que creiam em Deus Pai onipotente, em seu Filho e no Espírito Santo, Criador de todas as coisas, Redentor e Salvador de todos os fiéis, e para que sejam batizados e se tornem cristãos, pois só podem salvar-se os que forem batizados e são cristãos, verdadeiros e espirituais, porque não pode entrar no reino de Deus a não ser quem renascer da água e do Espírito Santo. E recordem-se, os irmãos que por amor de Deus se doaram e entregaram seus corpos ao Senhor Jesus Cristo. E por amor dele devem suportar tribulação, perseguição, morte, pois diz o Senhor, quem perder a sua vida por causa de mim, salvá-la-á. Eu, porém, vos digo, meus amigos, não temais aqueles que matam o corpo. Se vos perseguirem em uma cidade, fugi para outra. Todos os irmãos preguem com as obras. O santo queria que de modo excepcional fosse prestada deferência às pessoas eclesiásticas. Por isso se dizia na regra anterior, consideremos todos os clérigos e todos os religiosos como senhores naquelas coisas que não se desviam da nossa religião, e veneremos no Senhor a ordem e o ministério e o ofício deles. Para a edificação e para elucidar o contexto maior da regra na sua origem, recordo que São Francisco rezava para que fossem abençoados pelo Senhor todos os irmãos que ensinavam, aprendiam, perscrutavam e conservavam o teor e o espírito das coisas que foram escritas na mesma regra. Terceiro, fragmentos em 2 céu. Os ministros sejam obrigados a prestar contas no dia do juízo diante de ti, Senhor, se algum irmão se perder, ou por negligência, ou pelo exemplo, ou por correção áspera deles. Por ocasião de um capítulo geral, mandou escrever essas palavras: cuidem os irmãos.
para não se mostrar exteriormente sombrios e tristes hipócritas, mas mostrem-se alegres no Senhor, sorridentes, agradáveis e convenientemente simpáticos, inculcando com ousadia a palavra da regra, pela qual deixa bastante claro que o dinheiro achado deve ser pisado como pó. Numa certa regra, mandou escrever estas palavras: peço a todos os meus irmãos enfermos que em suas enfermidades não se irem, nem se perturbem contra Deus ou contra os irmãos. Não exijam remédios muito insistentemente, nem desejem muito libertar a carne, que depressa morrerá e que é inimiga da alma. Por tudo rendam graças ao Criador, de modo que, como Deus os quer, assim desejem estar. Porque todos aqueles que Deus predestinou para a vida eterna, ensina-os por estímulos dos flagelos, como ele próprio disse: eu corrijo e castigo aqueles que amo, em Apocalipse 3,19.